E aí, pessoal, essa semana a gente vai estar trabalhando progressão aritmética, certo? Esse assunto, ele é o conteúdo, né, do segundo ano do currículo do Pernambuco, certo? Dentro do campo eixo e função, álgebra e função. Tá aqui, ó, o conteúdo é sequência numérica e crescimento linear. A expectativa é que a gente entenda a progressão aritmética, relacionar uma sequência numérica com crescimento linear a uma função de domínio discreto. E aí a gente vai começar a ver o que é uma progressão aritmética, certo? A famosa PA. A progressão aritmética é uma sequência de números onde cada termo é igual ao anterior somado com uma determinada razão. O único termo que fica inalterado é o primeiro termo da PA, que é a progressão aritmética. Eu tenho aqui um exemplo, ó, dois exemplos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. Então, a progressão ela é uma sequência, certo? É uma sequência. Observe aqui no exemplo C que ele pergunta qual é a razão dessa PA. Aqui, 8, 15, 22, 29, 36 e 43. Então, a razão, observe aqui, que para encontrar a razão, eu tenho que diminuir o segundo termo com o primeiro, ou seja, é uma subtração. Do segundo com o primeiro, do terceiro com o segundo, do quarto com o terceiro e assim vai. Mas aí, por ser uma PA, ela obedece uma sequência, que é uma sequência, então eu sempre vou somar por um mesmo número, certo? Então aqui, para a gente encontrar a razão, eu vou fazer o segundo termo menos o primeiro. O segundo termo é 15, o primeiro é 8. 15 menos 8, 7. Logo, a razão da PA é 7. Se fosse aqui na letra A, qual seria a razão? 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. Certo? Então, se eu quero saber a razão, é subtrair o segundo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo. Então, encontrar a razão da PA é isso. Aqui eu tenho 1 menos 3, será menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 3, menos 1, vai ficar menos com menos mais. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, a razão aqui é menos 2. A razão aqui é 2. A razão aqui é 7. Então, o termo geral de uma PA. Como é que a gente calcula o termo geral de uma PA? Para me calcular o termo geral de uma PA, eu vou usar a seguinte fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Certo? E aí nós vamos ver que AN é o enésimo termo, ou seja, o último termo. A1 é o primeiro termo. N é o número de termos que aquela PA tem. E R, a razão. Vamos ver um exemplo aqui. Qual é o termo geral da PA 258? 258. Então, eu quero saber qual é o termo geral dela, né? Como é que eu faço para colocar termos nela? Como é que eu faço para colocar? Não. Qual é o termo geral? Observem aqui. Aí no enésimo termo eu não tenho. Eu gosto de organizar aqui, ó. A1 é 2. A razão é 3, porque 5 menos 2 é 3. 8 menos 5, 3. E N, o número de termos, eu também não sei. Aplicando a fórmula, nós temos aqui a N é igual a 2, porque é o valor de A1, mais N menos 1 vezes 3, que é a razão. Observe que 2 mais 3 vezes N, 3N, menos 3 vezes 1, 3. Logo, a N é igual a 3 menos... Aí eu tenho 2 menos 3 mais 2 menos 1. Então, a fórmula geral aqui, nesse exemplo, o nosso termo geral é 3N menos 1. Se eu quiser colocar um termo, eu vou estar multiplicando o número de termo menos 1. Por exemplo, eu tenho aqui 3 termos e queria saber qual é o quinto termo.
né? Eu tenho aqui e quero saber qual é o quinto termo. Então eu tenho 3 vezes 5, 15, 15 menos 1, 14. Então 14 é o termo. Mas a razão é 3, olha. 8 mais 3, 11, 11 3, 14. Tá vendo? Então eu coloquei mais dois termos. O quinto termo seria 14. Tem outro exemplo aqui, olha. Encontre o número de termos da PA. Eu quero saber aqui quantos termos tem essa PA. Eu sei que o primeiro termo é 1, 7 é o segundo, 13 o terceiro, 19 o quarto. Aí tem aqui uma reticência e termina em 103. Eu tenho o começo e eu tenho o fim. Aplicando a mesma fórmula, ó, eu tenho o enésimo termo, ou seja, o último termo, que é 103, o primeiro termo, que é 1, a razão, que é 7 menos 1, 6, 13 menos 7, 6, então a razão é 6, então eu quero saber n, que é o número de termos. Pela fórmula, a fórmula é a mesma, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Substituindo os valores, observe que ó, nós substituímos, certo? Eu tenho aqui 103 igual a 1 mais 6 vezes n, 6n menos 6, certo? Por ser uma equaçãozinha aqui, eu tenho ó, 103 igual a 6n menos 5. Observe aqui. Se está no segundo e vem para o primeiro, invertemos o sinal, por ser uma equaçãozinha. Eu tenho menos 5, continua menos 5, 103 está positivo, passou negativo. Menos 6 igual a menos 5 menos 3 menos 108, né? O primeiro termo pode ser negativo, multiplicamos por menos 1. 6n é igual a 108, 108 dividido por 6 é 18. Ou seja, essa PA, ela tem 18 termos, certo? Ela tem 18 termos. E aqui agora, usando a mesma fórmula, veja que eu estou trazendo 3 exemplos para a gente. Usando a mesma fórmula, eu tenho aqui o décimo, eu quero o décimo termo dessa PA, né? E aí nós temos o primeiro termo, o 13º, perdão. O primeiro termo é 3, o segundo, a razão é 4. Ela tem 13 termos, porque eu estou querendo o 13º e estou querendo descobrir qual é o 13º. Aplicando a fórmula, nós temos aqui, olha, a fórmula é a mesma, certo? Então, o 13º termo é igual a 3, que é o primeiro, mais 13 menos 1, vezes 4. 4 que é a razão. 3 mais 13 menos 1, 12, 12 vezes 4. 3 mais 12 vezes 4, 48. A 13 é igual a 51, ou seja, o 13º termo dessa PA é 51. Ok? Então eu trouxe três exemplos de como utilizar a fórmula do termo geral, certo? Para a gente entender melhor. Soma dos n termos de uma PA finita, certo? Do número de termos. Eu vou somar todos os termos daquela PA finita. Então, a soma dos n termos de uma PA é dada pela seguinte fórmula. Então, a fórmula é essa aqui, olha. A soma é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Certo? O primeiro termo vezes mais o enésimo termo vezes a quantidade de termos, porque aqui está colocado também da mesma forma, ó. Sn é a soma dos n, é a soma dos termos. A1 é o primeiro, a n é o enésimo, que é o último, n o número de termos, certo? Então, é a fórmula para calcular a soma dos n termos de uma PA finita, certo? Então, eu tenho a PA e quero saber a soma de todos os termos daquela PA, quanto dá. Então, eu utilizo essa fórmula aqui. A soma é igual ao primeiro termo mais o enésimo vezes o número de termos dividido por 2. Tem um exemplo aqui para a gente entender melhor.
A soma dos 40 primeiros termos da PA 147 vale. Primeiro caso aqui, ó, eu tenho que fazer logo pela fórmula do termo geral. Por quê? Porque está faltando informação. Eu preciso saber aqui o enésimo termo, ou seja, quem é o termo de número 40. Porque eu preciso do enésimo termo. Eu sei que ela tem 40 termos, certo? Pela fórmula do termo geral, eu tenho a 40, que é o que eu estou procurando, o número de termos 40, a razão 3 e o primeiro termo 1. Calculando, nós temos aqui, ó, que o 40º termo é 118, certo? Então aqui, ó, substituindo na fórmula, eu encontrei que o termo de número 40 é 118, certo? Eu tenho aqui para calcular na fórmula, né? Agora que temos o A40, podemos usar a fórmula da soma. E a fórmula da soma, ela me diz o seguinte, que A1 mais AN vezes N dividido por 2, certo? Então vamos aqui, ó. O primeiro termo é 1, o enésimo termo é 118, vezes 40, que é o número de termos, e vai ser dividido por 2. 1 mais 118, 119 vezes 40. 119 vezes 40 dá 4.760 dividido por 2. A soma de todos os termos dá 2.380. Portanto, a soma dos 40 primeiros termos de uma PA, dessa PA que foi dada aqui na questão, é igual a 2.380. Certo, pessoal? Vai o materialzinho aí em PDF para a gente tirar dúvida. Certo? Qualquer dúvida, Facebook, Instagram, na nossa sala de aula do Google, certo? Eu também estou no grupo, de geometria do professor Alex. Qualquer dúvida pode perguntar lá. Fiquem com Deus e até a próxima.